Eu sou o pastor João Carlos e neste quadro Em Família eu gostaria de falar sobre comunicação. A palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 1, no verso 3, e Deus disse: o maior comunicador não é o Chacrinha, não é o Silvio Santos, o maior comunicador é Deus, que no princípio de todas as coisas, lá no Éden, ele preparou todo o cenário para que ele pudesse se comunicar, se relacionar com o homem de uma forma perfeita. Comunicação vai muito mais além do que ouvir apenas as palavras que o outro possa transmitir. Comunicação fala do tom de voz, fala da capacidade de observarmos a velocidade daquilo que está sendo transmitido para que nós possamos captar de uma maneira plena tudo aquilo que está sendo passado. 3 coisas importantes na arte da comunicação. Em primeiro lugar, uma boa comunicação parte do princípio: o que eu quero comunicar. O que você tem compartilhado ou partilhado nos seus relacionamentos? Será que a sua mensagem está sendo muitas vezes truncada ou desconectada a ponto de não ser audível? Não estou falando audível apenas numa questão de ouvir, né? Mas de entender, de que o outro possa entender. Então é importante nós sabermos isso. Qual é a mensagem? O que nós queremos compartilhar com o outro? Muitos relacionamentos se perdem no caminho porque muitas pessoas se perdem nessa questão, dessa ordem expressa, o que eu quero compartilhar, o que eu quero comunicar, e as coisas não ficam claras, não ficam expressamente claras. Então há um desajuste na comunicação que impede o entendimento total. Quando nós sabemos o que queremos comunicar, nós partimos para o ponto seguinte. E o ponto seguinte, que é o segundo ponto que eu quero compartilhar com você, é que uma boa comunicação, ela tem que ser expressa numa mensagem a ser comunicada. Qual a mensagem? Qual a mensagem que nós vamos comunicar dentro deste aspecto? E quando a mensagem que nós queremos compartilhar, ela está desconecta dentro de um contexto, elas se perdem muitas vezes. E muitas vezes nós queremos compartilhar algo, mas nós não somos claros, nós não somos precisos. E nós temos que ter um entendimento. Nós temos que ter um começo, um meio e um fim em todas as coisas. Quando nós sabemos que nós precisamos compartilhar algo, já determinamos o assunto que nós vamos tratar. Então agora a mensagem, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser estudada, ela tem que ser lapidada de uma maneira clara para que o outro possa ter o entendimento devido daquilo que está sendo transmitido. Provérbios capítulo 13, no verso 3, diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. O que é guardar a sua boca? Com certeza é termos uma mensagem certa a ser expressa. Uma coisa interessante é entendermos que quando nós guardamos a nossa boca, nós estamos guardando de uma mensagem que realmente venha ferir a outra pessoa e automaticamente a nós mesmos no nosso relacionamento, porque nós não ferimos o outro e nós ficamos isentos desse ferimento. Esse ferimento ele causa um dano tanto no outro como em nós mesmos. A terceira coisa que eu gostaria de falar, que uma boa comunicação, ela parte da capacidade de ouvir o outro. Tiago capítulo 1, no verso 19, diz assim, que o homem, toda pessoa, seja pronta para ouvir. Então Deus fala dessa prontidão em ouvirmos o que o outro deseja falar. Como isso é difícil, como nós queremos falar à frente, como nós queremos ter a primazia no falar, mas quando Deus nos diz, tenha a primazia em ouvir. Quando nós paramos para ouvir, quando nós paramos para ouvir o outro, nós temos a certeza de que nós estamos no caminho certo. E muitas vezes não é isso que se prega. Não é isso que se vive muitas vezes na caminhada diária dos relacionamentos. Mas se você quer privar o teu relacionamento de grandes desconfortos, eu quero te dar essa dica. Uma boa comunicação, ela parte desse princípio também de
compartilhar, de ter realmente a prontidão em ouvir o que o outro deseja falar. Apocalipse capítulo 2, no verso 29, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Deus, ele fala deste ouvir, e quando Deus fala deste ouvir, ele está falando de coisas espirituais que Deus quer e deseja falar conosco para nortear a nossa vida, para dar direção devida à nossa vida. Mas certamente essa direção vai nortear também as coisas terrenas, a nossa vida terrena, porque nós somos espírito, alma e corpo. E da mesma forma, Deus gostaria e gosta de também direcionar, orientar as nossas vidas de uma maneira precisa também, falando conosco. E quando nós temos essa capacidade dada por Deus, essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus, nós vamos colocar em prática o segundo ponto, que é ouvir a voz do outro. É ouvir o que aquele que está próximo a nós deseja falar. Então, essa sensibilidade de ouvir o que Deus quer falar conosco vai nos levar a este outro passo, de ouvir o que o outro que se relaciona conosco também deseja falar. Então é um aprendizado diário, é um aprendizado que Deus nos concede a cada momento que estamos vivendo. Uma boa comunicação, ela parte, em primeiro lugar, o que queremos comunicar. Segundo, qual a mensagem que nós estamos transmitindo. Terceiro, a capacidade de ouvir o outro nos nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa ter na tua caminhada essa direção vinda da parte de Deus. Eu tenho certeza, Deus quer se comunicar com você, Deus quer fazer com que os teus relacionamentos sejam melhores, que os teus relacionamentos sejam realmente direcionados por Ele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É o que nós desejamos para a sua vida e para os seus relacionamentos em Cristo Jesus. Já que nós estamos falando sobre comunicação, eu quero te incentivar a curtir esse vídeo, a comentar, a compartilhar com seus amigos. Faça disso uma comunicação correta, onde certamente vidas vão ser abençoadas tremendamente. Que Deus te abençoe. E eu gostaria que você curtisse e nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Instagram ou seja o Facebook. Que Deus te abençoe grandemente. Esse é o nosso desejo para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus.